Makoto Mizumi sempre pensou que era apenas um estudante normal do ensino médio vivendo no Japão dos dias de hoje. Mas um dia, o deus da lua o levou para revelar um segredo. Ele lhe diz que seus pais foram vítimas do caminhão Kun e prometeu que seu filho o seguirá e se tornará um herói também. O deus então procede a enviá-lo para um mundo alternativo sem outra palavra, e diz-lhe que ele deve encontrar uma deusa que o instruirá mais. Quando Mako chega ao palácio da deusa, ela o bombardeia com insultos, chamando-o de feio, com cara de idiota e outras coisas que minha paixão me chamou quando me declarei para ela. Ela lhe diz que já encontrou outros heróis para salvar o mundo dela, e não precisa de uma criatura repugnante como ele, então o enviaria para a borda do mundo com outros monstros de aparência feia. Como é seu dever dar-lhe um poder, ela apenas lhe dá a habilidade de entender e falar as línguas de criaturas que não sejam humanas. E com isso, diz-lhe para não se reproduzir neste mundo e o expulsa. Ele aterrissa em uma cratera em uma terra árida e rochosa, caminha até uma montanha alta por 3 dias sem comida ou água, e está prestes a desmaiar quando ouve uma mulher pedindo ajuda. Ele corre para salvá-la, apenas para descobrir que era uma porquinha apavorada vestindo roupas humanas, e um cão de 2 cabeças estava tentando comê-la. Ele desvia dos ataques do cachorro e o confunde com sua velocidade antes de chutá-lo no pescoço, apenas para ele perfurar seu corpo como uma bala, e então percebe que era muito mais forte do que pensava. Meko fica chocada com suas habilidades e a porquinha aterrorizada não tem escolha a não ser aceitar seu pedido de amizade. Ela se apresenta como a orc das terras altas, Ema, que será sacrificada ao dragão invencível no topo da alta montanha. Ela o leva para sua aldeia e lhe ensina magia de fogo, que ele domina de uma vez só, e na manhã seguinte ele vai para a montanha alta para agradecer a Ema cuidando do dragão. Como ele estava no clube de arco e flecha da escola, ele transforma fogo em arco e flecha e acerta um portão com sua flecha de fogo. Embora fosse apenas um tiro de prática para ele, a flecha explode o portão e os vilões que estavam assediando os orcs são derrotados instantaneamente por esse ataque. Eles estavam apenas usando o nome do dragão para caçar orcs, mas agora que Mako prejudicou a casa do dragão, ele parece querer lutar com ele. Névoa vermelha cobre tudo e o majestoso dragão avança e ataca Mako, que desvia de tudo. A névoa se adensa, mas nosso herói tem uma nova habilidade sensorial que lhe permite ver o dragão apesar da névoa, e ele desvia de todos os ataques antes de iniciar seu contra-ataque. Ele então cria bolas de fogo por toda parte ao redor do dragão e a atinge, e enquanto ela está atordoada pelo dano, Mako exibe suas habilidades de boxe. Com apenas 3 socos, ele derruba o dragão, mas assim que baixa a guarda, o dragão usa seus olhos mágicos para prendê-lo em uma ilusão, onde ela pensa que ele morreria. Mako vê seu colega mais novo no clube de arco e flecha, Mikumi, que é bastante bonita e popular, e em seu sonho, ela se declara para ele de maneira insistente. Ele sabe que isso não é possível, já que lhe faltam beleza, altura, inteligência e até dinheiro, então ele percebe que é uma ilusão, e usa seu poder para dissipá-la. Agora ele percebe que este era o poder concedido a ele pelo deus da lua, e usando-o, ele poderia manipular a área ao seu redor à vontade. Ele havia usado isso para sentir o dragão anteriormente, e agora ele usa para fortalecer seus punhos para poder romper a armadilha de ilusão. Ele está lá fora e está pronto para enfrentar o dragão, mas ela se comporta como um gatinho, implorando por sua vida. O dragão vai direto ao ponto, dizendo que viu suas memórias e estava interessada em ver mais delas. E por essa razão, ela quer oferecer-lhe um contrato para se tornar sua companheira, o que beneficiaria ambas as partes. Mako está inicialmente hesitante, mas ele concorda com o contrato e o dragão começa o ritual. A magia os envolve, e enquanto a garota dragão tenta elaborar um pacto, e com o contrato completo, ela se transforma em uma mulher bonita, realmente a melhor coisa que pode acontecer em qualquer anime. Mako fica desapontado, pois estava mais interessado em uma serva dragão do que em uma garota, e a garota dragão diz a ele que é por isso que ele morrerá virgem. A garota dragão então explica que, em um contrato como este, o ser mais fraco toma a forma do mais forte. E como ela iria se tornar uma mulher humana, ela se tornou uma samurai porque estava interessada nos dramas de época que viu nas memórias de Meiko. Em seguida, ela leva seu novo mestre para o seu Demiplane, que é um mundo imaginário que só ela pode acessar. E enquanto esperava que fosse escuro e vazio como o meu futuro, descobriu que era uma área de floresta luxuriante que havia mudado de acordo com as memórias de Mako. Vendo uma área tão grande sob seu comando, Mako pensa que isto é uma propriedade gratuita e quer construir uma cidade aqui, pensando que seria uma localização mística e lendária. Então ele leva a garota dragão aos orcs para explicar que ela não estava envolvida em comê-los, e eles fazem uma festa para seu herói. Lá, ele conversa com Ema e acha que ela é inteligente, gentil, até bonita para os padrões dos orcs, e começa a se perguntar se ela poderia ser sua heroína no outro mundo. Ela pode não ser uma má escolha, mas só se estivermos falando do cardápio para o jantar e não de uma namorada. Enquanto isso, a garota dragão sugere ao chefe da aldeia que se mudem para um lugar melhor, e na manhã seguinte, todos arrumaram suas malas para se mudarem para seu demiplano e se tornarem os primeiros residentes da cidade dos sonhos de Mako. Ele tenta convencê-los do contrário, mas os orcs estão determinados, e então a garota dragão absorve todos eles com suas casas e lojas para seu plano através de portões de névoa.
Em uma semana, os orcs fizeram algum progresso na construção da cidade, e Mako também dominou vários elementos mágicos, dentre os quais descobriu que é melhor com água e não consegue usar vento de jeito nenhum. Lá fora, os orcs estão tendo alguns problemas para cortar as árvores duras, e Mako os ajuda usando o poder que recebeu do deus da lua, ao qual agora deu o nome de Kai. Ele cria uma zona ao seu redor e, dentro dela, reforça sua faca e corta a árvore como se fosse manteiga, antes de levantá-la e jogá-la em um canto. Ele pode até usar Kai para curar os ferimentos dos orcs, e esse truque nem precisa de magia, mas ele não pode fazer isso em si mesmo. Então, a garota dragão retorna de uma tarefa e ela está segurando um anão inconsciente em seus braços e diz ao seu mestre que o anão foi ferido pela aranha negra do desastre, um monstro com fome eterna. Assim que ela diz isso, uma aranha gigante quebra a parede invisível protegendo este mundo imaginário e tenta entrar nele. Se Trump estivesse lá, teria construído uma parede mais forte. O monstro gigante aranha entra no semiplano. A aura sombria e a intenção assassina que ele está exalando aterrorizam Mako, e além disso, a garota dragão se recusa a ajudá-lo. Mas ela diz a ele que já lutou contra ele antes e que a aranha fugirá após sofrer um pouco de dano. Então nosso herói usa o Ki e bloqueia a primeira rodada de ataques da aranha antes de lançar seu contra-ataque e cortar uma de suas pernas. Mas antes que ele possa atacar uma segunda vez, a aranha pula sobre ele e tenta aprisioná-lo em sua teia sombria. Mako corta a teia escura, apenas para descobrir que a aranha regenerou a perna que ele acabara de cortar, e não importa quanto ele a ataque, ela continua se regenerando. Então, ele muda sua estratégia e usa sua magia de fogo e habilidades de arco e flecha para acertar um tiro na cabeça da aranha. Depois disso, ele transforma uma poderosa bola de fogo em uma lança, e acerta um grande golpe no monstro, que ainda está vindo atrás dele. Absorve o resíduo mágico do ataque de Mako e se cura, então ele precisa mudar seu padrão de ataque novamente. Ele cria muitas lanças de fogo e lança uma rajada que perfura a aranha, mas escuta uma risada feminina da aranha que está completamente curada, e ataca o cansado Mako, quebrando sua barreira de chi e esfaqueando-o com os braços gigantes. Mako estava se segurando até agora para não destruir sua cidade em desenvolvimento, mas agora ele está furioso e cria uma enorme explosão que envia a aranha voando com buracos nas entranhas. Então ele cria uma metralhadora de bolas de fogo que mantém a aranha no chão enquanto ele se prepara para seu ataque final. Usando seu melhor elemento, a água, ele cria uma poderosa flecha de água e atira na aranha, perfurando-a na floresta. Mas isso é tudo que ele consegue fazer e desaba porque usou muita magia. Infelizmente, a aranha ainda não está morta e se curou o suficiente para capturar Mako vivo, e a garota dragão teme não conseguir salvar seu mestre de ser devorado. Mas a aranha acaba por ser uma verdadeira pervertida que realmente gosta de dor e de ser dominada, e lutar contra Mako foi a primeira vez que ela se sentiu tão completa depois de tanto tempo, então ela aproveitou cada momento disso. Ela quer estar junto com ele em cada momento de sua vida, mas a garota dragão dá um soco e liberta Mako antes de dar uma sugestão à aranha. Ela pede para formar um contrato de servo com ele agora, mesmo que ele esteja inconsciente e eles possam obter sua permissão mais tarde. A aranha concorda em formar o contrato, e quando Mako acorda completamente curado, encontra uma garota vestida de preto ao lado dele, que lhe agradece pela refeição e promete se dedicar a ele. Ele está chocado e apavorado, e apesar de a garota ser um pouco fofa, ele não tem uma boa sensação sobre ela. A garota de preto diz a Mako que ele foi curado pela garota dragão, sua pequena clone, e Emma, mas ele apenas perguntou quem ela é. Ela responde que é a Aranha Negra, e conta-lhe tudo sobre como formou um contrato com ele. Quando ele estava inconsciente e enquanto ela lambe os lábios, dizendo que oferece tudo ao seu mestre, nosso herói está apavorado que ela roube sua virgindade. Quando a menina dragão chega, ele fica frustrado com ela e sarcasticamente a chama de uma grande serva, mas dragões não entendem sarcasmo, então ela fica contente, pensando que ele foi sincero. Ela então apresenta o ancião anão que salvou no outro dia. Ele era de uma sublinhagem antiga dos anões que criaram muitas armas e itens lendários, e mesmo que a menina dragão o elogie, ele é bastante humilde ao agradecer a Mako por salvá-lo. Ele tem outro pedido para ele, e quer que sua aldeia seja absorvida pelo semiplano. Mako é bem descontraído e aceita seu pedido rapidamente, mas a garota dragão cobre sua inocência e diz que os anões terão que cumprir algumas condições, como ajudar no desenvolvimento da cidade e criar armas. O ancião anão não tem problemas com isso e diz que convencerá seu clã em alguns dias, mas com a ajuda de suas escamas, a dragão fêmea o suborna para que faça isso mais rápido, e Mako só pode observar a corrupção de seus subordinados. Depois disso, os servos têm um pedido para Mako. Eles querem que ele os nomeie e, embora ele ache que não é nada de especial, eles estão bem apaixonados e não aceitam nomes preguiçosos. Mako pensa bastante para inventar um nome bonito e, depois de exercitar intensamente o cérebro, ele nomeia a garota Dragão de Tomoe, em homenagem à mais corajosa samurai da história. Ela está realmente satisfeita com seu nome e dança enquanto começa a brilhar. Então, ela explica que ser nomeada pelo mestre aumenta a força de um monstro, e eu acho que a mesma coisa aconteceu em outro anime no nosso canal. Tomoe diz que havia um nome específico que poderia trazer o máximo de sua força, mas em vez disso, ela só quer um nome orgânico de seu mestre. A próxima é a Aranha, e Mako a chama de Mio,
e esse nome a deixa muito feliz e obediente. No dia seguinte, Miko encontra uma grande multidão de diferentes espécies que incluem orques, anões, pessoas-aranha e pessoas-lagarto em sua cidade, e ele fica chocado porque nunca tinha visto as duas últimas espécies antes. Mas antes que ele possa perguntar a seus servos, eles se apresentam à multidão e depois realizam eleições democráticas para decidir o título de seu mestre e oficialmente decidiram chamá-lo de Jovem Senhor. E vendo o quão ansiosos os orcs estão, ele não pode recusá-los. Então o chefe dos anões vem cumprimentar Mako e diz que ele mal parece humano e ele se sente ofendido. Mas então o chefe diz que, a menos que ele tenha sido enviado pela deusa, era impossível para ele controlar um servo tão poderoso e isso azeda ainda mais seu humor. Mako fica bravo e reage, mas o chefe fica aliviado ao ver que ele não está com a deusa, porque eles não gostam dela de qualquer maneira, e assim decide servi-lo. Então Tomoe apresenta os homens lagarto como seus seguidores, que eram bons em usar magia de água e vento, e todos eles são servos de Mako agora. Depois dela, Maior apresenta seu povo aranha chamado Auk, que compartilhava sua maldição de estar sempre com fome. Mas assim que ela bebeu o sangue de Mako, a maldição deles foi quebrada junto com a dela. Todos os Auks têm regeneração poderosa e são parcialmente pervertidos como sua chefe. Mas Mako está desconfortável com muitos demi-humanos ao seu redor e agora ele precisa desesperadamente encontrar alguns humanos. Felizmente, ele encontra uma aldeia humana nas proximidades e vê uma mulher loira bonita do lado de fora. Mas assim que ele se aproxima dela, ela fica apavorada e foge, chamando-o de monstro. Meko fica chocado e se pergunta o que estava acontecendo, e está em negação, pensando que a garota deve ter visto algo estranho. Mas ao chegar na entrada da cidade, ele descobre que os humanos se prepararam para a batalha. Ele é educado e pergunta se pode entrar na cidade, mas eles não entendem sua linguagem e atiram nele, certos de que ele é um monstro. Mako corre com uma barreira de chi que desvia suas flechas e percebe que a deusa lhe disse que ele poderia falar idiomas além do Kuman, e ela deliberadamente o fez incapaz de se comunicar com humanos. Ele volta para casa e chora para as 3 garotas em sua vida, que lhe dizem que todas as criaturas neste mundo podem falar Kuman, exceto ele. E então, Emma diz a Mako que as pessoas não estão com medo por causa do idioma dele, e Tomo brinca, dizendo que é por causa do rosto feio dele e leva um bom tapa. A verdade é que Mako tem uma quantidade tremenda de magia que vaza em forma de uma aura terrível, equivalente a 10 reis demônios, e isso assusta os humanos. Emma o ensina a controlá-la, mas há muito pouco progresso, e como Mako não vai desistir de encontrar humanos, ele procura outros métodos para controlar sua aura. Ele está empolgado para aprender a língua deles, arranjar uma máscara para esconder o rosto e conseguir uma ferramenta para suprimir sua magia. Mas as tarefas são muito difíceis, já que a língua humana é tão difícil quanto o chinês, e o anel que o artesão anão traz para absorver sua magia quebra quase instantaneamente. Trabalhando gradualmente nessas duas coisas, Mako aprendeu o idioma humano o suficiente e decide escrevê-lo usando magia, já que tem problemas com a pronúncia. E o mestre anão criou um anel que pode suprimir sua magia de forma eficiente. Com isso, Mako parte para a cidade próxima, fingindo ser o filho de um rico comerciante, e seus 2 servos agem como guardas. Na cidade, ele acha que todos são bonitos, enquanto para seus servos, eles parecem apenas medianos. E agora ele percebe por que a deusa zombou dele. Eles chegam à Guilda dos Aventureiros, onde explicam o anel, a máscara e a incapacidade de Mako falar como uma maldição. E a recepcionista explica o funcionamento normal da guilda, sobre como eles podem aumentar seu rank de E para SSS completando trabalhos. Mako também descobre que terá que obter um cartão da Guilda dos Comerciantes, que só pode ser feito em uma cidade distante. Ele então verifica os trabalhos postados lá e descobre que o as desta guilda estava acima do nível 400, e o mesmo é verdade sobre seus 2 servos. Mas os pequenos pergaminhos de medição não são suficientes para eles, e eles precisam de algo maior e mais grosso. Então a equipe traz os grandes pergaminhos que podem medir níveis até 1600. Tomo Mal ultrapassa 1300 enquanto Mayu está em 1500, e o primeiro está bastante enciumado por isso. Como todos ainda estão incrédulos, Tomoe fala com a recepcionista sobre a aventureira mais forte do país, e descobre sobre uma mulher de nível 900 chamada Sofia Buga, que foi chamada de matadora de dragões após matar um dragão chamado Lancer. Tomoe conhece o dragão e não gosta da matadora de dragões, sua inimiga natural, mas aquele Mako verifica seu nível na guilda e descobre que ele era apenas nível 1, e toda a guilda ri dele. Então ele reserva um quarto em uma pousada para a noite e o gerente cobra a mais até Tomoe ameaçar destruir a pousada se ele não reduzir os custos. Mas tudo na cidade também é muito caro, e a garota dragão acha que é uma situação suspeita que levará a uma aventura emocionante. Mako diz que eles estão sendo seguidos e ele deixa o samurai procurado para trás enquanto leva Mio para um jantar. E no caminho de volta, eles encontram A garota quer dizer algo, mas ela hesita e Meiko pede a Mio para lidar com ela. Ele esperava que Mio fosse delicada e gentil com a garota, mas ela a assusta e Meiko dá um tapa nela, dizendo que não é assim que se fala com crianças. Então ele fala com a menina, que diz que tem um pedido, e mesmo antes de dizer o que quer, ela chora e abraça Mako, manipulando-o emocionalmente para levá-la. Um aventureiro está observando a cena de um canto escuro e ele está feliz que a menina está fazendo bem o seu trabalho.
No quarto de hotel, a menina se apresenta como Rin e diz que primeiro seu pai saiu para comprar leite e nunca mais voltou. E depois sua irmã foi ganhar o pão e também não voltou. E agora que está sozinha e sem dinheiro, ela quer a ajuda de Mako. Enquanto isso, Tomo está conduzindo a carruagem com suas mercadorias quando ladrões armados a atacam, mas eles são muito lentos e fracos em comparação a ela. Ela desvia facilmente dos ataques deles, e basta um chute para quebrar todos os ossos do peito deles. Então, ela corta 2 deles com um golpe de espada, captura o último para interrogar e leva-o para o quarto do hotel, onde Mako a repreende por matar 3 pessoas desnecessariamente. Então ele vê o esboço da irmã de Rin, Tou, que a garotinha fez, e Meiko fica inquieto desde o momento em que o vê. Ela se parecia exatamente com sua paixão, Makimi, e é por isso que ele verifica a memória da mulher cativa e descobre que a gangue dela havia sequestrado Tou. Ele ordena que Mio e Tomoe a encontrem imediatamente e eles se perguntam por que seu mestre está tão impaciente. As meninas passam a noite toda tentando ser detetives, e no dia seguinte, Mako leva Rin com ele enquanto vende a fruta do semiplano no mercado por 500 moedas de ouro. Enquanto voltam, a pobre garota só consegue pensar em sua irmã desaparecendo e a deixando sozinha para lidar com os agiotas. Mas então ela vê alguém e corre em direção a ele, dizendo a Miko que estava apenas indo para casa por um instante. Mas ele é perspicaz o suficiente para perceber o que estava acontecendo, e usa seu ki para investigar e descobre que Ren estava reportando a um aventureiro que pede a garota para roubar as 500 moedas de ouro do comerciante. Ele ameaça a garotinha dizendo que se ela não fizer isso, sua irmã sofrerá, mas que se ela roubar a quantia, ambas estarão para sempre livres de suas dívidas. Ren está em um dilema moral, mas, por sua irmã, decide trair o homem que lhe deu abrigo e comida. Mago ouviu tudo, e ele acha que aquelas pessoas estão além de qualquer salvação, mas essa cidade precisa desesperadamente de um herói. Enquanto isso, Tomoe e Mayoi já fizeram seu trabalho e descobriram que Towa está viva em uma prisão subterrânea. Ela está indisposta e fraca, mas Mayoi a cura facilmente e depois destrói a porta, pedindo para que ela venha junto. Mas eles são impedidos pelo aventureiro mais forte da cidade, um cowboy chamado Mills, e então seus subordinados se juntam a ele, que são os mesmos caras que estavam controlando Rin até agora. Tomo diz que entende tudo. Mills estava agindo como um herói por fora, mas na verdade era um vilão patético e um covarde. Ele fica bravo e os acusa de falsificar o nível deles, mas então muda sua postura e pede para se juntarem à equipe dele. As garotas recusam educadamente, mas ele insulta o mestre delas, chamando-o de feio e dizendo que deve ter um pacote menor que a média dos homens. Isso deixa Tomoe e Mio com raiva, e elas socam Mills, que revela que estava usando um feitiço de escudo poderoso que poderia bloquear um míssil. Tomo está ainda mais animada para lutar agora, e com seu próximo soco, quebra o escudo e lança Mio contra a parede antes de derrotar todos. Enquanto isso, Mio está cuidando do resto dos bandidos, e nesse processo ela quebra as paredes e liberta os outros aventureiros que estavam sendo mantidos cativos lá. Ela tem a chance de bater em Mills, o que deixa o rosto dele inchado, e por um segundo ele fica com lábios maiores que os de um porco. O vice-líder dos bandidos ainda está por perto, e Tomoe o prende em sua ilusão, na qual ele se imagina como parte de outro tipo de anime que envolve tentáculos. Agora que os bandidos foram derrotados, as garotas destroem o prédio, e quando Mills usa suas forças restantes para manter Tou como refém, as garotas irritadas o socam e o enviam voando para a lua. Então eles entram em uma competição sobre quem derrotou mais bandidos e pedem a Toei para ser o juiz enquanto exibem seu poder. E como resultado da competição delas, elas destroem completamente a cidade como se meteoritos tivessem caído sobre ela. Rin e Towa se reencontram, e quando Towa agradece a Meiko, ele vê que, exceto pela cor do cabelo, ela era uma cópia exata de sua paixão. Até mesmo as 3 medidas dela eram as mesmas. Depois disso, é hora de punir as 2 meninas travessas por destruírem a cidade, e Mako pede a Mio para lhe dar um pouco de seda para que ele possa amarrá-las juntas, e então amarra na corda de seda a uma flecha. Ele os lança no céu e tenho certeza de que é assim que a NASA vai enviar o próximo homem para a Lua. Para evitar a responsabilidade de seus servos destruírem a cidade, Mako esconde a verdade de todos e foge da cidade com suas 2 garotas, Rin e os aventureiros que resgatou no caminho. Eles estão viajando para a cidade mercante e, graças aos poderes de Tomoe, as memórias dos aventureiros que viajam com eles foram apagadas, e eles acham que foi por causa de um ataque de monstros. No centro de teletransporte, Mako tenta separar Mio e Tomoe, para que o ciúme delas não destrua outra cidade. Ele conta a Tomoe histórias sobre samurais que se tornaram rebeldes para ficarem mais fortes, e ela gosta da ideia e imediatamente busca sua permissão para sair na natureza e treinar. Agora que sua rival se foi, Mio acha que terá toda a atenção de seu mestre, mas Towa e seus seios são uma concorrência difícil. O grupo então viaja em uma carruagem, e no caminho, Mako sente alguns monstros de abelhas assassinas usando seu chi. Ele pede a Mio para cuidar disso, e ela usa seu leque para cortar os insetos com seu ataque de lâmina de vento.
Mako quer continuar se movendo, mas Tou diz a ele que precisam coletar itens dos monstros, e Mako não consegue olhar nos olhos dela, pois é repetidamente tentado a olhar um pouco mais abaixo. Mas ao vê-la cortar os corpos dos monstros brutalmente, seu interesse pela garota diminui. E assim, viajando e lutando contra monstros pelo caminho, o grupo chega à cidade mercantil. Assim que estão prestes a chegar ao portão, eles encontram um tipo raro de monstro-abelha chamado Olhos de Rubi, e os aventureiros comuns não estão confiantes de que podem enfrentá-los. Miko pede a Miu para matar os insetos, mas quando os aventureiros pedem para não danificar seus corpos preciosos de maneira alguma, ela fica frustrada e diz ao mestre para ir fazer isso ele mesmo. Vendo que não tem escolha, Miko pega seu arco e flecha e atira no ponto fraco dos Ruby Eyes, derrubando-os um por um. Ninguém pode acreditar que um mercador de nível 1 possa ser tão habilidoso em combate. Mas eles não estão interessados nele por mais de 5 segundos, pois precisam ir coletar o material bruto dos monstros raros antes de entrar na cidade. Já que a cidade anterior foi destruída antes que a notícia do registro pudesse ser transferida para outro lugar, Mako precisa se registrar novamente e descobre que ainda está no nível 1. Mas ele encontra uma missão de classificação S por um cliente que ele pode fazer, apesar de ser de classificação E, a empresa de comércio de arte que era os Olhos de Rubi que ele acabou de caçar. E Mako acha que essa é a oportunidade perfeita para ganhar um bom dinheiro. Então, quando ele divide o material da caça com os aventureiros, ele pega todos os Olhos de Rubi e alguns outros materiais. Eles decidem se encontrar à noite para festejar, celebrar por chegarem aqui em segurança e ganharem um bom dinheiro. Seus cartões da guilda funcionam como telefones móveis, permitindo que eles liguem um para o outro, acessem mapas da cidade e enciclopédias de monstros, além de conteúdo pago. À noite, o grupo se diverte comendo carne e bebendo álcool enquanto se conhecem melhor. Há um arqueiro elfo no grupo, um alquimista humano e um guerreiro anão, além de Toei, que é um ladrão. A anã bêbada desafia Mako para uma queda de braço, e ele a derrota como se ela fosse apenas uma criança. Enquanto todos os outros desmaiam depois de beberem demais, Toei avisa Mako sobre a empresa de comércio de arte com a qual ele vai lidar, porque ela ouviu que coisas ruins acontecem aos seus clientes. Isso deixa Mako excessivamente cauteloso, e ele vai buscar os Olhos de Rubi antes de ir para seu quarto no hotel, onde Maio está esperando por ele. Ela está realmente desesperada para se aproximar dele e quer destruir uma das camas para aumentar suas chances. Mas Mako não tem planos de satisfazer suas fantasias e vai direto dormir. No dia seguinte, ele volta para o Demiplano, pois agora pode criar portais de névoa por conta própria. E lá, Emma assumiu o papel de sua secretária e informa que todas as espécies aqui estão se estabelecendo e fazendo seu trabalho. E ao unir suas forças, estavam criando um castelo gigante para Mako, cujo plano eles aprenderam assistindo aos dramas de sua memória que Tomoe havia gravado e traduzido. Falando sobre a garota dragão, nem Mako, nem Emma, e nem mesmo sua pequena clone conseguiram contatá-la. Mas Maiko não tem tempo para pensar nisso, pois o chefe dos anões corre para levá-lo à oficina deles, onde mostram as armaduras chamativas que criaram. Mas ele se recusa a usá-las, pois é um arqueiro e não um combatente, e os anões começam a chorar. Mas então, Mako vê um casaco que se encaixa no seu estilo e é feito pelo mesmo gênio louco que fez seu anel, e ele tem certeza de que este casaco absorverá magia suficiente para matá-lo, o que obviamente não acontece. O casaco tem alta defesa mágica e física, e pode até mudar de cor para alternar de foco em defesa para foco em mobilidade. Mas ele rasga imediatamente, e o anão gênio louco está determinado a fazer um melhor da próxima vez. Os Alucas se tornam humanos usando magia de transformação temporária e principalmente trabalham na coleta de ingredientes, e não tem problemas em pegar e comer até as coisas mais venenosas. No dia seguinte, Mako pega os Olhos de Rubi e vai sozinho à Art Rating Company, nervoso por seu primeiro grande negócio. Ele é calorosamente recebido pelo presidente da empresa, Patrick, e seu leal mordomo, Duckman. Enquanto Mako lhes conta sobre sua história de maldição falsa e que é um aventureiro de nível 1 e planeja ser um comerciante, Patrick diz que não tem mais nada para conversar com ele. A menção de ser nível 1 desanima o comerciante e ele pensa que é apenas mais um novato excessivamente confiante que está fazendo tudo errado. Mas quando Mako lhe mostra os Olhos de Rubi, o comerciante fica chocado ao descobrir que era legítimo e ele pede desculpas ao homem enmascarado. Então ele lhe diz que a razão pela qual precisa desses ingredientes raros é para criar um remédio mágico chamado Ambrósia para sua esposa e 2 filhas que estão acometidas por uma doença amaldiçoada. Um feiticeiro havia lançado uma maldição de nível 8 nas 3 mulheres e, mesmo tendo sido torturado e depois morto, não contou a Patrick nenhum detalhe sobre a maldição. Mago fica comovido com a história dele e lhe dá mais olhos ao oferecer ajuda. E Patrick e sua equipe ficam tão felizes que se abraçam e choram. E então nosso herói vai à Guilda dos Mercadores, onde 2 testes se colocam no seu caminho como obstáculos antes que ele possa se tornar um mercador. A recepcionista lá lhe diz que primeiro ele terá que passar por um rigoroso teste escrito, e se ele passar, ele fará o teste prático de coleta de materiais, e no final, ele terá que depositar dinheiro para mostrar que está financeiramente estável. Para se preparar para o teste escrito, Miko compra o manual caro e, ao lê-lo, lamenta a decisão quase imediatamente. Ao ver a expressão no rosto dele, a recepcionista pensa que ele achou o assunto difícil, mas Mako pede para fazer a prova sem mais preparação, porque era matemática de nível escolar básico.
Ele termina a prova em 5 minutos, e o examinador fica chocado ao ver que ele obteve a pontuação máxima. Ele fica tão chocado que tem um pequeno ataque cardíaco, e Mako se pergunta sobre quão baixo é o nível de educação neste mundo. Então chega a hora do teste de coleta de materiais, e o examinador está feliz que Mako tirou a sorte grande e tem que reunir 4 itens difíceis de conseguir ou algo de valor igual em 3 dias. Mas Mako pensa por um tempo e, após alguns cálculos mentais, ele coloca as partes das abelhas assassinas que caçou como algo de valor equivalente, e o examinador fica chocado novamente. Então ele vai a um restaurante e não faz ideia de como as coisas sabem, e quando pede algo que parece uma limonada, descobre que tem gosto de batida de banana. Ele não consegue digerir e volta para o semiplano para comer algumas frutas, e aprende com o clone de Tomo que a produção estava baixa, porque o clima estava irregular ultimamente. Meko fala sobre seu sonho de uma cidade ilusória com o clone, explicando que era uma cidade que as pessoas só encontrariam se perdessem na névoa. Aqui eles receberiam presentes na forma de itens alimentares raros e armas, e isso criaria uma boa imagem dos bens fora e aumentaria seu valor. Então, de repente, ele recebe uma chamada telepática de Tomoe, que o informa que Miyu está em apuros. Miko corre para a sala de registros para encontrar seus 2 servos brigando e pergunta com uma Aoki humanizada o que estava acontecendo. Ela tenta o seu melhor para explicar, mas não é suficiente, então ele interrompe a briga e pergunta a Tomoe o que está acontecendo. Acontece que Mayu viu o anime nas memórias de Meiko, e agora ela é uma autoproclamada otaku, depois de assistir apenas Death Note. E agora nosso herói tem 2 mulheres com gostos diferentes em programas de TV que continuam brigando sobre qual é melhor. Na manhã seguinte, Mako conversa com o alquimista com quem viajou e o convida para vir fazer alguns remédios. Mas enquanto eles saem, outro aventureiro da cidade mercantil está espionando-os e planeja impedir que eles e Patrick alcancem seu objetivo a todo custo. Mako leva o alquimista até Patrick, e o coitado entra em pânico ao saber que vai trabalhar para a famosa empresa R. O mordomo leva-os ao laboratório, e o alquimista se acalma ao sentir que está em sua zona entre os ingredientes e várias ferramentas científicas. O processo de fazer o remédio de ambrosia é bastante simples, e apenas a extração do fluido dos óleos de rubi é uma parte complicada. O mordomo diz que eles estavam usando os óleos de rubi como substituto para as verdadeiras flores de ambrosia porque eram difíceis de encontrar, mas as abelhas se alimentavam da flor, então seus óleos poderiam funcionar bem. E agora, Mako acha que se ele conseguir pôr as mãos nas flores de ambrosia, ele pode ficar muito rico rapidamente. O alquimista segue a receita, e o primeiro passo é magia de preparação. Seu canto demora demais, e Mako acha seus métodos bastante ineficientes, então ele interfere furtivamente no processo e faz mais rapidamente. A primeira garrafa do remédio é logo feita, e o mordomo leva para Patrick alimentar sua esposa. Após as 2 doses restantes serem feitas, o alquimista está relaxado demais para o próprio bem. E quando o mordomo entra na sala abruptamente, ele se assusta e lança as garrafas pelo ar. Mako reage rapidamente e pega a primeira garrafa com facilidade. Mas para a segunda, ele precisa usar suas habilidades de beisebol e mergulhar, esperando que qualquer parte do corpo pegue a garrafa. Ele bate a cabeça na parede no processo, mas consegue completar a tarefa. Então eles correm para descobrir que Patrick estava em apuros e que sua mão estava ferida enquanto dava remédio para sua esposa, que agiu violentamente e o atacou. O alquimista diz que isso pode ser um mecanismo de autodefesa da maldição, e Patrick começa a contar sua história triste e diz que está com muito medo agora. As palavras dele chegam ao coração de Mako, e ele se voluntaria para dominar sua esposa. E embora Patrick diga que será muito difícil para um homem de nível 1, todos os outros confiam que Mako é bom o suficiente. Ele entra na sala destruída e usa o remédio no chão para atrair a mulher. Ele não esperava que ela fosse uma zumbi feia, careca, semelhante a um sapo que o atacaria do nada, mas ele desvia facilmente do primeiro ataque dela. Makabe sabe judo, então quando a mulher zumbi o ataca novamente, ele a derruba, e enquanto a segura, Patrick a faz beber o remédio, e ela volta ao normal, mas ainda está bastante feia sem o cabelo. Em seguida vem as filhas, que são as mesmas zumbis carecas, e a primeira finge ser o Homem-Aranha antes de Mako imobilizá-la e ela ser curada. O alquimista chega com a última dose do remédio e tropeça desajeitadamente, jogando o remédio no ar novamente, mas o mordomo pega-o como eu pego sentimentos por garotas de anime. A última paciente ainda tem um pouco de sua consciência e implora para Mako fugir, mas ele ajuda a curá-la também, e felizmente tudo está bem agora. Patrick agradece a deusa e Mako sente vontade de vomitar ao ouvir o nome dela. Então nosso herói sai, onde suas 2 serviçais estão esperando por ele, e alguém de repente os ataca usando uma armadilha de pilar de fogo. Mako desvia do fogo, mas Tomo e Mio ficam no lugar voluntariamente, e o ataque não tem efeito algum sobre elas. Os atacantes são os mesmos aventureiros que estavam espionando Meiko antes, e Tomoe diz que esses 2 têm o seguido há algum tempo. Eles não estão sozinhos, e com a dica do líder, mais 20 aventureiros cercam o grupo de Meiko, e o líder pede as 2 garotas para se juntarem a ele.
Tomo lembra que o tolo na última cidade disse a mesma coisa, e se recusa a considerar seu pedido, mas Mio aceita sua oferta por 10 moedas de ouro. Este era o plano de Mako, pois ele queria que uma das meninas ficasse de fora, já que isso cessaria o ciúme e a competição delas. Enquanto os inimigos atacam, Mako diz a Tomoe para deixá-los mal-vivos, mas ela está apenas desviando e pede ao seu mestre para sinalizar formalmente o início da luta. Assim que recebe o sinal desejado, ela derruba todos apenas com a parte traseira da espada, e por fim, restam os dois principais culpados, o guerreiro e o feiticeiro. O mago entra em pânico e trai o amigo usando um feitiço de teletransporte, mas antes que ele possa completar sua entoação, Mako avança e joga basquete com o rosto dele. Então, o principal culpado se apresenta como o aventureiro número 1 da cidade, Lime. E quando ele os ataca, Tomoe facilmente o desarma e derruba. No chão ele está apavorado, pensando que este é seu fim, e Tomo lê suas memórias e percebe que ele não era uma má pessoa. Seguindo o conselho dela, Mako ouve Lime, que pede desculpas a ele e conta toda a história de seu ódio por Patrick. Tudo começou há alguns meses, quando a empresa de comércio de arco e flecha estava abusando de sua dominação no mercado para forçar muitos aventureiros a ficarem sem trabalho, e alguns deles estavam perdendo suas vidas tentando completar missões imprudentes. Estava até prejudicando o orfanato de onde Lime veio, e ele decidiu se unir a um feiticeiro que sugeriu lançar uma maldição de sono na família de Patrick para que ele reconsiderasse suas ações. Mas o feiticeiro malvado estava mentindo, e ele lançou a maldição maligna sobre as 3 mulheres que as mataria gradualmente, e Lime disse que não tinha ideia sobre isso. Tono pode confirmar que ele estava dizendo a verdade, então Mako libera Lime e diz a ele para cuidar de seus aliados. Mas antes que ele possa ir, Maio pega mais dinheiro dele do que o valor combinado. Lime então vai se desculpar com Patrick, que decide perdoá-lo por respeito a Mako e porque sua família está bem agora. E então Tomo o acolhe e lhe diz para agir como seu espião e reunir informações sobre a companhia de comércio Serri, na qual ela não confia. Enquanto isso, no semiplano, surge um pequeno problema que diz respeito a Mako e seus 2 servos extremamente poderosos. Emma explica a situação para o confuso Mako. Os guerreiros do semiplano estavam perdendo confiança após treinar com eles e perder por margens enormes. A discussão para uma solução começa, e Mako decide investigar um pouco mais antes de dizer qualquer coisa. Mas como o povo-aranha de Mio era individualmente forte e estava se saindo melhor do que os homens lagarto de Tomoe, eles acabaram entrando em uma disputa, e Meiko interrompeu a briga antes de dizer a Tomoe para conversar com seu povo, e levar Mio com ele para saber mais sobre a situação. Ele vai verificar os orcs e usa seu Ki para bisbilhotar a conversa deles sobre agricultura e treinamento. Na opinião deles, Mayu e Tomo ainda eram professores decentes, porque os deixavam se aproximar e deixavam levar um golpe se esforçassem, mas Meiko era um monstro impiedoso que não lhes dava nenhuma única abertura. Ele se sente muito mal por isso, e então Tomoe vem e diz que os homens lagarto fizeram exatamente a mesma coisa que os orcs, e ambas as espécies estavam treinando em segredo para garantir que os outros não aprendessem suas técnicas e estratégias, e é isso que Mako acha que precisa mudar. Ele sugere que as diferentes espécies poderiam trocar suas forças, fraquezas e estratégias, e então deveriam cooperar e crescer, e Tomoe tem uma ideia para transformar isso em realidade. Uma arena é rapidamente criada, e os guerreiros dos Homens Lagarto e dos Orcs foram reunidos lá sob a ordem de Mako. Tomoe assume a responsabilidade de conduzir o espetáculo, e ela diz que os guerreiros mais fortes de ambas as espécies representarão seu povo e lutarão um duelo, e o pequeno clone de Tomoe será o árbitro. A batalha começa e o guerreiro lagarto usa um canhão de ar antes de saltar e atacar o guerreiro orc, que usa um feitiço de escudo para bloquear seu ataque e contra-atacar com golpes poderosos que destroem a arena. Mako está surpreso com o nível deles, mas Tomoe lhe disse para manter uma expressão neutra, para que os guerreiros não fiquem excessivamente confiantes. O guerreiro lagarto então usa uma poderosa lâmina de vento para cortar seu inimigo, mas ao pular para dar o golpe final, o orc o agarra pela cauda e o gira antes de jogá-lo no chão. O árbitro sinaliza o fim da batalha e diz que os orcs venceram. Todos aplaudem o campeão por alguns segundos, mas o clima fica sombrio, já que Mako ainda mantém sua expressão neutra. E então Tomoe diz que essa batalha a desapontou. Ela diz que os Homens Lagarto e os Orcs ainda eram muito fracos e sem esperança, e que traíram suas expectativas. Ela então os repreende por tentarem esconder suas estratégias um do outro quando eram tão fracos e diz que deveriam ficar mais fortes através de uma rivalidade amigável. Com isso, ela lhes diz que, já que era tolice comparar guerreiros comuns aos 3 grandes, eles terão batalhas semanais a partir de agora, e um sistema de classificação será implementado para decidir quem é o mais forte, e eventualmente todas as espécies participarão da batalha. Após as duras palavras de Tomoe, Mako dá algum encorajamento aos 2 guerreiros, dizendo que eles mostram grande potencial. Não há muito o que ele possa dizer, e então Tomoe anuncia o início dos torneios de classificação do Demspace. No dia seguinte, nosso herói e suas garotas vão à guilda dos aventureiros e descobrem que tem uma missão urgente, já que o melhor aventureiro Lime se aposentou e muitos outros ficaram feridos, mas a recepcionista não sabe que Mako foi a causa de todos os seus problemas. Ela só quer que Mako treine alguns aventureiros fortes para se tornarem os futuros candidatos a número 1, e ele pensa imediatamente no grupo de Tou. Ele diz a Tomone para treiná-los, e ela assume a responsabilidade de tornar a mulher que se assemelha à paixão de seu mestre forte o suficiente, para que ele não se preocupe com ela.
O treinamento dela é intenso e muito difícil, e no final, ela os faz lutar contra um grupo de monstros fortes quando eles não conseguem derrotar nem mesmo um daquele tipo. Os aventureiros são derrotados gravemente e estão à beira de serem feridos quando Tomoe coloca uma barreira entre eles e os macacos monstros, chamando-os de inúteis e dando uma bronca por causa da estratégia ruim. Ela diz que eles estavam apenas avançando imprudentemente contra os monstros, mas que isso não era bom o suficiente, então ela vai lhes ensinar uma nova tática agora. Primeiro, ela pede ao alquimista para criar uma armadilha de lama e colocar uma poção paralisante nela. E então, ela pede ao arqueiro elfo para assumir uma posição elevada. O guerreiro anão enfrentaria os monstros de frente, enquanto Toei usaria suas habilidades de furtividade para dar o golpe final por trás. E magia simples como fechar os buracos respiratórios dos monstros com água foi suficiente para matá-los, e os aventureiros ficaram bastante horrorizados ao descobrir como Tomo era feroz. Depois disso, eles seguiram o treinamento dela e caçaram todos os monstros e o chefe deles. Eles estão bastante cansados, e Tomo lhes diz que fizeram um bom trabalho, mas da próxima vez, terão que derrotar uma gangue inteira de monstros macacos por conta própria se quiserem se tornar o as da guilda de aventureiros desta cidade. E a próxima vez não está longe, pois Tomo deixa os aventureiros perto de outro covil dos monstros e diz para eles os derrotarem amanhã de manhã. Ela dá a eles a noite para testar e preparar sua estratégia, e eles não estão confiantes de que podem fazer isso em sua condição atual. Mas apesar disso, eles retornam após derrotar o segundo grupo também, e os contos dos dois chefes dos monstros são prova suficiente de que eles se tornaram um dos grupos mais fortes da cidade. E Tomoe dá a todos os seus alunos notas de aprovação. Dentro do semiplano, Mako instrui Miyu a encontrar as flores de ambrósia, pois planeja usá-las para fazer um remédio que seria seu item mais vendido. Enquanto isso, ele vai à cidade para encontrar um bom lugar para montar a loja, e pede a Patrick para lhe emprestar uma loja em um dos prédios da Companhia de Comércio R. Patrick pede ao mordomo para fazer os preparativos, e então começa a conversar com Mako sobre por que ele não quer comprar sua própria loja e apenas alugar uma. A razão é simples. Mako soube pela guilda dos mercadores que, se um mercador abrir uma loja permanente em um país, o país pede que eles ajudem com tarefas de espionagem. Ele não quer fazer isso e quer obter a ajuda de alguém que lhe deve grandes favores. Patrick sabe disso muito bem, e sugere a Mako que existe uma cidade neutra que não pertence a nenhum reino, e se ele abrir sua loja lá, não haverá necessidade de espionar para nenhum país. Ele tem algumas conexões na cidade, e Mako está mais do que feliz em aceitar esse favor. Mako estabeleceu sua própria empresa de comércio, então os cidadãos da planície de Denis estão dando uma festa para ele. Maio quer mais atenção de seu mestre, mas Tomoe percebe que este dia deveria ser sobre o restante dos cidadãos e afasta sua rival. Vendo que os dois servos próximos não estão perto dele, outras pessoas começam a se aproximar de Mako. A primeira é uma garota elfa que dominou sua transformação humana. Ela aparece e fala como uma garota humana alegre no final da adolescência e fala sobre sua visita à floresta próxima para aprender sobre a flor ambrósia. Eles encontraram um lago com muitas flores e a localização exata está no mapa que ela entrega a Mako. Mas então ela acrescenta que havia uma espécie de demi-humano na floresta que estava protegendo a flor, então eles não trouxeram nada. Mako também acha que é uma boa ideia ter cuidado e não arranjar brigas com estranhos imprudentemente. O próximo é o representante dos Homens Lagarto que lutou na primeira batalha, e ele revela que estava treinando para ser um samurai sob a tutela de Tomoe, e Mako pensa que ele certamente será contagiado pela síndrome do espadachim idiota dela. Depois disso, o anão que primeiro veio para o semiplano conta o quão ciumento ele está das duas garotas que acompanham o mestre lá fora, mas ele ainda está bastante feliz aqui. Ele diz que o semiplano era quase infinito e tinha tudo o que precisavam, poderia ser chamado de paraíso deles. Ele expressa seu interesse em vender armas, e Mako diz que vai deixar ele ter um canto na nova loja que está abrindo para que ele possa vender suas armas para humanos. Então chega o orc Mitchell uma vez curou no passado, e ele diz que é ele quem tem a tarefa de guiar os humanos na cidade ilusória. E depois dele, muitos mais cidadãos querem se aproximar de seu governante e falar com ele. Enquanto isso, Miu e Tomoe estão em um canto da floresta e ao falarem sobre Meiko, sentem a presença dele desaparecer de repente e depois reaparecer. Isso gera um enorme pânico em suas mentes e eles correm para seu local, onde o encontram praticando arco e flecha. Maya estava super preocupada, e ela abraça Mecha enquanto chora, e ele não tem ideia do que fez de errado. Tomo começa a repreendê-lo de repente e pergunta o que ele estava fazendo quando estava praticando arco e flecha. E depois de pensar um pouco, Miko diz que estava se concentrando muito enquanto mirava. Essa é a causa das preocupações deles, porque durante essa profunda concentração, a consciência de Miko desaparece e depois reaparece após o disparo. Ele não vê nada de errado com isso, e Miu chora ainda mais, dizendo que só se pode desaparecer assim quando está morto. E Miko diz que, como ele estava vivo, não era grande coisa. Tomo o repreende novamente, dizendo que há um problema sério do qual ele não está ciente. Por causa de sua concentração intensa, ele estava desaparecendo e reaparecendo. E isso era quase a mesma coisa que morrer e renascer. Isso estava fazendo sua magia aumentar rapidamente, o que era um evento impossível para a maioria das pessoas. E atualmente, sua magia cresceu tanto que não pode ser contida pelos 5 anéis que está usando. Mako está preocupado agora e pergunta se a aura dele está vazando como um rei demônio de novo. Mas Tomoe diz que ele já ultrapassou esse limite há muito tempo.
Neste momento, a magia dele está no mesmo nível da deusa, e por causa do seu poder crescente, o semiplano está se expandindo continuamente, o que em breve causará complicações. Mas esse nem era o maior problema. Se a deusa soubesse sobre o aumento da mana de Mako, ela o veria como uma ameaça e um desafio ao seu poder, e então se moveria para matá-lo. Mako percebe a gravidade da questão agora e decide usar Kadi para ocultar sua aura. Tomoe diz que pedirá aos anões que preparem ferramentas de supressão de magia mais eficientes para ele. Mai ainda estava chorando e desidratada por causa de todas aquelas lágrimas, e Mako a leva para o quarto dela, enquanto Tomoe treme de empolgação sobre como as coisas vão se desenrolar no futuro. No dia seguinte, a saúde mental de Mako está em ruínas. Primeiro, ele está tenso porque não pode mais praticar arco e flecha, e então Mio tentou dormir com ele na noite passada. E hoje, ele teve que obter muitas permissões para abrir uma loja. Ele está perdido em seus pensamentos quando se vê em um beco e desvia de uma bolsa jogada em seu rosto. Pertencia a um demi-humano parecido com um rato, e enquanto Mako o ajuda, ele descobre por que as pessoas dizem que ele parecia pouco humano. Então, uma garota começa a flertar com ele, e ele percebe que está em uma área de luz vermelha. Mas antes que ele possa dizer algo a ela, Tomoe e Mio aparecem do nada e o arrastam para um quarto de hotel. Elas estão irritadas e dizem que, se ele quer experimentar o amor de uma mulher, elas estavam ali. Mas ele estava se aconchegando com outra mulher. As garotas o encurralam, perguntando se não são boas o suficiente, e dizem que não podem esperar mais e se tornam agressivas demais ao rasgar sua camisa. Mako entra em pânico, usa sua magia para bloqueá-las e depois foge usando um portão de névoa. Mio está ansiosa que seu mestre a odeie agora, mas Tomoe entende que ele foi apenas desnecessariamente tímido. Miko encontra-se pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, pois se teleportou apressadamente, e Emma o encontra. E por suas roupas rasgadas e a névoa rosa ao redor dele, ela entende o que ele acabou de passar. No dia seguinte, Mio vai até ele enquanto está assistindo os novos trajes que podem ajudá-lo a suprimir sua magia. E ela pede desculpas a ele em particular. Ele pede a ela para não fazer essas coisas novamente, e ela responde que ele vai morrer virgem desse jeito. O clima fica constrangedor, e para mudar isso, Mako pergunta a ela sobre a floresta onde encontrou as flores de ambrósia e as espécies de semi-humanos que a protegem. E então ele pede para ela ir junto com ele falar com eles. Na floresta, eles notam um grupo de aventureiros espionando-os, e enquanto Mio quer acabar com eles de vez, Mako diz para apenas prendê-los em sua seda e ir embora. Então eles encontram o viveiro de ambrosia em um lago, e alguém está definitivamente cuidando bem dele. Quando Mako dá um passo em direção às flores, ele está prestes a escorregar e lembra-se de seu passado ao pedir para Mio segurar suas mãos. Ela aproveita o momento e segura a mão dele enquanto se perde em seus sonhos românticos, esperando que nunca acabem. Mas então eles são interrompidos pelos dois guardiões do lago, dois ogros da floresta ou Oni da floresta. O mais baixo é um mago louco e pateta chamado Eris, e o mais alto é um arqueiro agressivo chamado Aqua. Miko lhes diz que está ali para falar com eles, mas ao seu lado, Maio está liberando uma aura demoníaca, pois quer matar as pessoas que a incomodaram quando estava segurando a mão do seu homem. Os aventureiros gananciosos também vêm roubar as flores de ambrósia, e do outro lado, os Oni da floresta estão com uma aparência bastante hostil. Com Miyu em modo berserk ao seu lado, Mako fica sozinho para lidar com essa situação caótica. O feiticeiro louco, Eris, diz que Mio cheira como a flor sagrada deles, e depois disso, ela começa a atacar Mako e os aventureiros com lanças de gelo. Ele pega Mio e foge, e quando a mulher aventureira pergunta por que ele estava fugindo e não lutando, ele percebe que ela era a mesma mulher que estava dando em cima dele na área de luz vermelha. Mako contra-ataca as lanças de gelo usando Chi, e ao ver isso, o arqueiro Aqua dispara uma flecha mágica de fogo que se divide em flechas menores e explode os aventureiros de pouca experiência. Mas Mako consegue facilmente desviar essas flechas mágicas com seu Chi, e os Oni da floresta ficam surpresos por ele poder bloquear ambos os ataques. Ele ainda continua fugindo das flechas de fogo enquanto carrega Miyu, mas então Tomoe o chama telepaticamente apenas para ser mesquinha e zombar dele. Ela diz que pode ver tudo o que está acontecendo, mas não vai ajudar Mako já que ele trata a Garota Aranha como sua favorita, e a repreende sempre que ela fala sobre a cultura samurai. Ele responde que vai deixar ela fazer katanas e até montar uma fábrica de álcool, e esse suborno convence a Garota Dragão, que diz ao seu mestre as táticas para sobreviver a esta situação. Primeiro, ela diz para ele criar uma cortina de fumaça ao redor dos outros aventureiros, e se o Oni da floresta não puder vê-los, ela os puxará para a cidade ilusória com seus portais de neblina. Mako segue suas instruções e usa uma bola de fogo para criar fumaça para que Tomoe possa fazer seu trabalho. Então ela conta a Mako o truque para acalmar a Garota Aranha, alimentando-a com seu lanche favorito, o sangue dele. Mako corta a mão em uma bola de gelo pontiaguda e a alimenta, e ela lambe tudo com prazer e lambe os lábios agradecendo a ele pela refeição. Agora que nada o impede, Mako decide lutar e Eris é a primeira a atacar. Ela cria uma poderosa tempestade de gelo para atacar os intrusos, mas Mio usa sua magia negra para consumir o feitiço e a magia enquanto a Oni da floresta ainda está entoando o feitiço. Impressionado pelo truque astuto de sua serva, Miko dá a ela um aviso rápido antes de usar uma bola de fogo muito brilhante e canta Blinding Lights, do The Weeknd. Os Oni da floresta ficam imóveis por alguns segundos, e usando esse tempo, Mako usa sua magia para quebrar sua varinha e arco.
e por via das dúvidas, caso ainda tenham alguma arma escondida, ele pede a Mio para amarrá-los com sua seda forte. Depois de mantê-los como reféns, ele diz que é apenas um comerciante que veio aqui para falar com eles sobre um negócio, e não para simplesmente roubar as flores. Os guardas não podem aceitar a oferta de troca por conta própria, e sugerem levar Mako à aldeia onde os anciãos possam ouvi-lo. Então eles chegam à vila, que está escondida na floresta usando uma barreira mágica que parece estranhamente familiar para Mako. Depois, ele encontra os anciãos da tribo Oni da floresta, e eles se ofendem quando ele pergunta se são elfos. Eles dizem que são uma espécie diferente, e na verdade, eram os ancestrais dos elfos comuns. Enquanto os elfos dependiam do poder que recebiam dos espíritos, os Oni da floresta tinham seu próprio conhecimento que podiam usar para controlar a floresta. Antes que a discussão sobre os negócios possa prosseguir, o filho do chefe, Dom, entra na sala e age de forma dura e hostil com os convidados. Ele até discute com seu pai e outros anciãos, chamando-os de covardes e idiotas que ainda estavam se escondendo na aldeia, enquanto a barreira do dragão que os mantinha seguros estava enfraquecendo. Ele também duvida que Mako seja apenas um comerciante, já que ele foi capaz de derrotar 2 de seus guerreiros habilidosos, e então ele sai da sala com um aviso sutil, mas ameaçador para ele. Então, a entrevista de Mako com os anciãos começa e ocupa a maior parte do dia. Ele está mentalmente exausto à noite quando encontra Ares e Aqua, que querem que ele conheça o professor delas. Mako está muito cansado para conhecer mais pessoas, mas mesmo ao recusar, o professor quebra a parede do quarto e entra. O alegremente distraído, o homem destrutivo se apresenta como Mondo, e como um extrovertido agressivo, ele aperta a mão de Mako intensamente e diz que não se sentiu tão bem ultimamente. Todas as garotas na sala duvidam do gênero dele, e Mayu está especialmente furiosa por ele ter segurado a mão do mestre dela por 1 segundo a mais que ela. Ela expulsa Mondo, e enquanto ele cai no chão, percebe que nem Mako nem o servo dele eram humanos comuns. Sua ferida se cura automaticamente, e ele ri, dizendo que eles vão se arrepender de tê-lo conhecido. Antes de saírem do sistema para a noite, Mako diz a Mil para espionar o Oni da floresta, especialmente Dom e Mondo, que lhe parecem bastante suspeitos. Ela aceita a missão, desaparece no chão e vai verificar o professor pervertido primeiro e descobre que ele não tem nenhum arranhão de onde ela o atingiu. Ele também possui um mana de terra forte e sobrenatural ao seu redor, e Maya estava certa de que ele está possuído por alguma coisa, e seus sentidos glutões dizem-lhe que vai ser delicioso. Então ela intercepta a mensagem telepática de Dom com alguém usando suas teias e descobre que ele estava em contato com demônios, e juntos estavam tramando algo grande. Maya relata tudo a Makos e que a agradece por seu trabalho árduo, e em seguida pede para ela trocar de lugar com Tomoe, pois tem algo a confirmar. Depois disso, os Onis da floresta organizam uma festa para o seu convidado, e enquanto Mako aproveita a festa, ele vê Dom e Mando discutindo algo, e então este último de repente agarra a garganta de Dom e um monstro estranho é liberado do corpo dele. Assume a forma de um monstro esquelético que absorve toda a força vital de Dom e o mata, transformando-o em uma casca vazia. Todos ficam apavorados, e Mako confronta o monstro esquelético sobre por que ele matou os 2 homens. E ele responde que seu antigo receptáculo agora era inútil, pois havia consumido toda a sua força vital e o outro homem estava colaborando com os demônios, quem ele não gostava. Agora o monstro esqueleto está curioso sobre Neko, que não está aterrorizado pela sua aura, e ele quer lhe fazer algumas perguntas, mas nosso herói já sabe muito sobre o monstro e revela sua história. Ele era um pesquisador muito ávido por conhecimento, então fez experimentos proibidos e alcançou um corpo imortal para que pudesse estudar para sempre. Essa é basicamente a definição de um Lich que Mako aprendeu nos videogames, e isso impressionou muito o monstro esqueleto. Ele chama Mako de incrível, mas ainda está confiante de que vencerá a batalha. Ele planeja usar um ataque poderoso nele, e avisa que se ele desviar, o Oni da floresta atrás dele morrerá. Mas Mako responde que não estava planejando desviar de nada e enfrentaria tudo como um homem. O Lich tenta amaldiçoar Mao, mas ele é resistente a qualquer anormalidade de status por causa de sua vasta capacidade mágica. E então, ele usa uma cópia fraca do poder de Mao para usar a escuridão para absorver o ataque. Junto com isso, ele consome todo o poder do Lich e o derrota, mas não o mata. Quando o Lich cai de joelhos, Mako diz que irá interrogá-lo mais tarde, e então Tomoe aparece entre a multidão e teleporta o Lich usando o portal de névoa. Os Oni da floresta estão aterrorizados com o poder de Mako e agora o consideram um verdadeiro monstro. Os anciãos revelam seu plano com medo, dizendo que queriam baixar sua guarda durante a festa e depois executá-lo sorrateiramente. Mako fica horrorizado, mas Tomoe interrompe a conversa antes que ele possa dizer algo. Ela reconhece o chefe dos elfos e o chama pelo nome, mas ele não se lembra de tê-la visto. Tomao lembra da época em que ele era jovem e praticamente chorou e implorou para ela criar uma barreira de névoa ao redor de sua aldeia, e o chefe imediatamente percebeu que ela era o grande dragão. Ele se inclina diante dela e diz aos seus aldeões chocados para fazerem o mesmo, e Mako percebe que seu palpite estava certo. Então, Tomoe apresenta Mako como seu mestre e diz aos Oni da floresta que se inclinem perante ele, e todos ficam atônitos e sem palavras. Em seguida, eles voltam para o semiplano para interrogar o Lich e perguntar qual era seu objetivo. O Lich responde que queria se tornar um Grant, um dos humanos de alto escalão que eram superiores a todos os outros. Mako está confuso, mas o Lich tem algumas perguntas para ele sobre a magia que ele acabou de usar.
Ele responde que foi apenas uma cópia pobre da magia de Maio, mas não foi muito eficiente. O Lich fica pasmo e diz que o truque que ele acabou de usar para derrotá-lo teria exigido uma quantidade enorme de poder, que foi como usar um míssil para matar uma formiga. Mas Mako diz que tem muito mais de onde isso veio. O Lich está frustrado pela diferença nos níveis de poder deles e faz birra, levantando a voz para Mako, mas Mio e Tomoe rapidamente o silenciam com uma lâmina apontada para o pescoço dele, o que eles vão cortar lá de qualquer maneira. Mako acalma seus servos e diz a eles para não ferirem o Lich, pois ele quer conduzir alguns negócios com ele. Ele pergunta ao Lich se ele tem alguns livros de magia. Ele gostaria de comprá-los, pois seu livro de feitiços consiste inteiramente em uma única folha de papel dada a ele por uma garota orc. E o Lich fica absolutamente arrasado ao descobrir a diferença real entre ele e um humano. Tomoe sugere a Mako que, em vez de comprar um livro, ele pode simplesmente manter o Lich inteiro como seu instrutor de magia. E então ela se volta para o Lich, perguntando-lhe que, já que ele quer se tornar um grão, ele deve ter pesquisado o suficiente para saber que existem outros mundos no universo além daquele controlado pela deusa. Todos ficam chocados, e Tomoe explica que, ao fazer muitas pesquisas extensivas, qualquer um poderia aprender sobre os Grants, que eram os humanos de alto escalão que podiam viajar livremente entre diferentes mundos, e Meiko de repente vê a esperança de retornar ao seu mundo natal tornando-se um Grant. Mas Tomoe rapidamente destrói seu sonho e o do Lich, dizendo que se tornar um Grant era impossível agora. Há muito tempo, alguns humanos encontraram fendas no espaço e no tempo, e usaram essas fendas para ir a outros mundos, mas a maioria deles se arrependeu de viajar para mundos que eram patéticos demais em comparação com este e retornaram. Apenas alguns dos viajantes decidiram ficar nos novos mundos e permanecer lá para começar uma nova vida, como os pais de Miiko. E foi assim que eles se tornaram Grants após completar sua jornada, e eles não eram humanos superiores antes de partir para o outro mundo. O Lich está devastado com seu sonho destruído, mas Miiko pergunta se era possível, pelo menos na teoria. Tomoe responde que era de fato possível, mas as chances de sobreviver viajando para outro mundo, mesmo com a permissão da deusa, eram apenas de 10%, e isso era basicamente uma tentativa de suicídio. O Lich está desanimado e diz que trabalhou até o osso, mas não houve vantagem em trabalhar tanto. Tomoe sugere que ele se torne servo de Mako, já que ele também é de outro mundo, e juntos eles podem ter uma chance de encontrar um caminho para outro mundo. E como compensação, ele poderia ser um livro de feitiços ambulante e professor para seu poderoso mestre. Miiko acha que ele e o Lich são bastante semelhantes em muitos aspectos, e então aceita torná-lo um servo usando o ritual de contrato. À medida que começam o ritual, logo se revela ser 100% dominado por Miiko, e o Lich será seu escravo pelo resto de sua longa vida. Quando o contrato se finaliza, Miiko percebe que não sabia se o Lich era homem ou mulher porque ele era apenas ossos, e quando se transforma em humano, Miiko leva um mini susto ao ver o cabelo longo e esvoaçante. Mas o Lich acaba por ser um jovem bonito que se ajoelha perante seu novo mestre. Quando Tomoe diz que vai treiná-lo para ser um bom servo, ela de repente tem um derrame e se sente muito mal. E então, uma grande explosão à distância estremece o lugar, e a garota dragão tosse sangue enquanto diz que cometeu um erro e desmaia. Mako está preocupado e diz a Mio para cuidar do sangramento de Tomoe, enquanto ele corre para o local da explosão junto com o Lich, que não consegue correr muito bem porque não está acostumado a músculos e sangue. Ele se oferece para ficar e usar magia de cura de longa distância, enquanto Mako segue em frente e descobre que alguns dos seus cidadãos ficaram feridos na explosão. Havia alguns orcs que estavam gravemente feridos e uma criança estava chorando sobre eles. Além disso, havia um Alki que estava completamente queimado e nem mesmo suas habilidades de super regeneração estavam ativando para salvá-lo. Mako toca em seu corpo e percebe que está frio e sem vida, e de repente as memórias de seu primeiro animal de estimação morrendo surgem em sua mente. Ele está aterrorizado, mas o Lich diz a ele que o Alki estava gravemente ferido, mas não estava morto, e agora ambos deveriam se concentrar em salvar sua vida. Mako usa seu Ti de cura, mas não tem efeito na pessoa aranha. Então, em uma tentativa desesperada, ele usa outra camada de Ki de cura nele, e de alguma forma isso começa a funcionar. O Alki está estável e o Lich diz que fará o resto, e pede a Mako para descobrir sobre a explosão. Ele encontra sua magia no ar, e então a criança orc, chorando, vem até ele e diz que o pai dela estava no local da explosão e estava tentando impedir que os humanos roubassem algo. Mako corre e chega ao local da explosão. Encontra portões de névoa abertos no céu e sente um aventureiro do outro lado. Existem outros portais de névoa também, e eles estão bastante instáveis, e ele sente a presença do clone de Tomoe, dos outros aventureiros e do orc do outro lado. Os portais desaparecem de repente, e a consciência dentro deles se esvai, e Mako percebe que isso é o que Mio e Tomoe disseram sobre a presença de uma pessoa desaparecer após a morte. Mas um dos aventureiros ainda está vivo, e ele tenta salvá-la para que ela possa lhe contar como a explosão aconteceu. Quando Mako coloca a mão dentro do portão de névoa, ele vê as memórias da aventureira que despedaçam sua mente e lhe dão a dor de cabeça de sua vida. Ele descobre que a aventureira era uma mulher astuta, sagaz e racista que tinha jogado a bolsa com um semi-humano rato nele para se aproximar dele. E uma vez que ela foi deixada entrar na cidade ilusória, ela olhou com desprezo para os orcs e decidiu roubar coisas ao invés de receber presentes. Junto com seu grupo, ela roubou coisas de uma instalação de descarte de lixo.
pensando que eram itens preciosos, e quando a criança orc os avistou, eles a chutaram. Outro orc e uma coruja tentaram detê-los por segurança, mas eles os atacaram e então jogaram uma bolsa para afastá-los. Aquela bolsa continha um dos anéis que havia absorvido o poder de Mako, e estava prestes a liberar toda a energia armazenada quando o clone de Tomoe usou uma parede de água para proteger todos. Mas a explosão foi poderosa demais, e matou o clone e outros caras no processo. E ao ver isso, a mente de Mako se despedaçou. Apesar de todos os danos e mortes, a principal culpada está a salvo, porque um artefato de proteção a protegeu e a explosão criou um portão de névoa que a mandou de volta para a cidade. Ela ainda está pensando nas armas que roubou quando a névoa a envolve, e Mako aparece com uma expressão ameaçadora no rosto. A mulher insulta a aparência dele, mas nesse ponto ele nem se importa, e responde que está completamente decepcionado consigo mesmo porque achou que os humanos poderiam apreciar a hospitalidade dos semi-humanos. Ele diz que a mulher foi a única que sobreviveu, mesmo sendo a principal criminosa, e afirma que é injusto os humanos terem tanta sorte graças à graça da deusa. Ele diz à garota com olhos assassinos que deveria tê-la matado, assim como seu grupo, quando os notou pela primeira vez. A garota está apavorada e saca uma espada, e Mako também tira sua espada curta. Ela recua e diz para ele não se aproximar, então de repente o ataca, mas Mako corta as mãos dela e a garota rola no chão enquanto chora de dor. Ele chuta e xinga ela, mesmo enquanto ela implora que ele poupe sua vida. Ele diz que ela matou seu povo e que estava ali para fazer justiça. Ele esfaqueia a garota e enquanto ela morre, Miko percebe que acabou de matar alguém deliberadamente pela primeira vez. E isso bagunça sua mente. Ele não tem certeza de como se sente e chora enquanto grita e desaba. No dia seguinte, ele finge estar bem e participa do funeral do orc morto e do clone de Tomoe, que foi feito no estilo tradicional orc, acendendo uma fogueira. Mako culpa esse mesmo por ser tão ingênuo e confiar nos humanos, o que levou à morte deles. Depois disso, ele demora para nomear o Lich Shiki e então conversa com Tomoe, que está se recuperando dos ferimentos da noite passada. Ele pergunta a ela como poderia usar o poder inato dela e ver as memórias da mulher, e ele se pergunta se também compartilhou uma parte dos seus servos. Essa teoria o aterroriza, e ele pensa que é um híbrido humano-dragão-aranha morto-vivo, mas Tomoe apenas ri dele. Seus outros servos explicam que nada do corpo ou da alma do servo entra no mestre, e assim ele permanece inalterado. Além disso, com o fortalecimento do laço emocional entre o mestre e seus servos, ele poderia usar os poderes deles, mas geralmente leva tempo para aprender. Contudo, em algumas emergências, os poderes de um servo em quem o mestre confia manifestam-se de forma incontrolável. Maio está com ciúmes porque Mako confiou mais em Tomoe e seu poder se manifestou, e enquanto discutem sobre estarem próximas do mestre, chamam Shiki de apenas um servo extra, causando-lhe danos emocionais. Em seguida, Mako faz um tour pela sua cidade e conversa com os moradores sobre revisar as medidas de segurança ao criar uma parede entre a cidade ilusória e o assentamento real. Ele também descobre que o ferido Aok está se recuperando rapidamente e quer que a alegre garota aranha cuide da cidade ilusória a partir de agora, agindo como uma aventureira humana. Depois, ele vai até os anões e eles têm planos para gerenciar o lixo de forma mais rápida e segura. Depois disso, Mako vai até a família e os amigos do orc morto, que foi o mesmo que ele tinha curado uma vez. E eles dizem que qualquer um teria dado sua vida por seu mestre. E agora nosso herói tomou uma decisão sobre o futuro do semiplano. Mako então vai para a cidade e Patrick lhe conta sobre a cidade acadêmica de Rosgard, a cidade neutra que ele mencionou anteriormente. O empresário mostra-lhe o mapa de seu continente, que se parece muito com o Japão, e a cidade neutra está bastante distante, então ele terá que usar um portal de teletransporte. Então, Mako diz a Patrick que está planejando partir em breve e que deixará seus associados gerenciarem a loja aqui. Ele agradece ao veterano empresário por tudo e pede desculpas, dizendo que estava mentindo sobre a máscara e revela que só tinha um rosto feio. Patrick fica surpreso, mas finge estar bem e diz que ainda é grato a Mako por salvar sua família, mas isso é apenas um elogio disfarçado, e ele o compara à versão zumbi feia de sua esposa. Com tudo resolvido lá fora, Mako decide levar Shiki como seu companheiro para a cidade acadêmica, já que ele é um pesquisador talentoso e pode ajudá-lo a aprender mais sobre este mundo e seus mistérios, assim como sobre a deusa. Mio e Tomoe não ficam contentes, mas ele a suborna com gravações de suas memórias sobre armas e luta com espadas e pede a Mio para cuidar da loja, enquanto Tomoe cuidará do demiplano. Ele se despede de todos em sua cidade e parte para a cidade neutra com Shiki usando um portão de teletransporte, mas a deusa o encontra usando-o. E então, de repente, o teletransporta para outro lugar com um feixe dourado. Seus servos não conseguem localizá-lo e entram em pânico enquanto Mako está em um deserto e de repente sente alguém se aproximando dele com sede de sangue. Ele reage tarde demais para desviar do ataque de uma mulher guerreira com uma espada enorme, e ela corta sua mão. Mako percebe que ela é forte e perigosa, e ele não faz ideia sobre o sujeito baixinho ao lado dela. Mako está ferido e em pânico enquanto tenta se acalmar para enfrentar os dois atacantes, que acham que ele parece um semi-humano, e estão confusos sobre por que a deusa escolheu alguém tão feio quanto ele como servo. Mako também percebe que isso foi obra da deusa, afinal, e ao tentar contatar seus servos, ninguém atende suas chamadas telepáticas.
A mulher guerreira o ataca novamente, e ele usa seu kata defensivo para bloquear os ataques dela, e então usa uma corda de arco para estancar o sangramento em sua mão ferida. Ao ver seu movimento, a mulher fica confusa e pergunta se ele não era um demi-humano, mas sim uma quimera baseada em humano, e nosso herói sente que isso é pior do que qualquer outro insulto que já recebeu. Ele pergunta aos atacantes quem eles são, e a mulher se apresenta como Sofia Bulga, a matadora de dragões e a aventureira número 1 do reino. E o parceiro dela é o Lança-Dragões, que supostamente estava morto, mas estava ajudando-a usando seu poder para se tornar a espada dela. Eles dizem que se aliaram aos demônios na guerra, e agora todos os humanos são seus inimigos, não importa o quão feios eles sejam. Mako fica confuso por um momento e não consegue dar nenhuma resposta à mulher. Mas então ele pensa no que ela disse sobre isto ser uma guerra, e usa sua percepção de Ki para descobrir que um grande exército de demônios estava esperando para atacar os humanos. Ele percebe que este era o campo de batalha da guerra final entre humanos e demônios, e que foi pego nisso por engano. Os atacantes acham que Mako é o servo da deusa que veio aqui para impedir o exército de demônios de avançar, e era a missão deles eliminá-lo. Ele também percebe que não pode fugir nessa situação e se prepara para lutar contra Sofia e Lancer mudando seu casaco para o modo agilidade. Ele invoca bolas de fogo no céu e depois lança uma tempestade de balas contra eles. E enquanto eles bloqueiam esses ataques, ele tenta fugir e se esconder por enquanto. Ele é interrompido por paredes de cristal em seu caminho, e espinhos de cristal surgem sob ele, e ele mal consegue desviar deles. Além disso, Sofia e Lancer têm uma coordenação perfeita, e a primeira troca de posição com os cristais flutuando no ar para lançar um ataque surpresa imprevisível em Mako, que usa seu Ki para bloquear o ataque dela, mas apenas um golpe o despedaça, e ele está sendo dominado por seus inimigos. Sofia diz que ele não tem técnica nenhuma, e que sua força bruta extrema é a única coisa que o protege. Ela acha que era a proteção da deusa, e para contrariar isso, coloca um anel demoníaco que pode remover a proteção. O anel faz seu trabalho, e Sofia pensa que agora Mako está fraco demais para lutar contra eles, mas ele responde que nem estava recebendo a proteção da deusa antes. E Lancer fica curioso agora. Ele pergunta por que ele desceu no feixe dourado que era usado apenas pela deusa se ele não era seu servo. E nosso herói responde que não sabe de nada e não tem motivo para lutar contra eles. Os atacantes recusam-se a ouvi-lo e, em vez disso, pedem que diga seu nome antes de morrer. Mako se apresenta como um comerciante de nível 1 e Sofia o ridiculariza, dizendo que se ele era um comerciante, ela era apenas uma garçonete em uma estalagem. Mas, de qualquer forma, ela cumprirá sua missão matando-o. Ela pensa que será fácil sem a deusa da graça, mas Mako decide mostrar a ele seu verdadeiro poder e esclarecer a confusão. Ele sorri ao tirar um anel e sua aura intensa vaza, chocando os atacantes. Ele então usa seu Kai de fortalecimento para tornar seu corpo inteiro mais forte e libera sua magia oculta para soltar uma poderosa onda de choque e uma coluna de energia de fogo destrutiva. Apenas mostrando seu poder, ele afasta os dois atacantes, depois os detecta usando seu Ki e tira sua carta na manga, uma flecha especial feita pelos anões que sempre acerta seu alvo. Então ele invoca um arco e flecha de fogo e dispara uma poderosa que voa em direção aos dois atacantes, rasgando a fumaça e a poeira. Eles estão prontos para se defender do ataque, mas isso é apenas o que eles pensaram. A flecha se divide em muitas peças menores no céu, perfura seus escudos e supera seus bloqueios para afastá-los. Em seguida, Mako usa sua flecha de água e agora Lancer reconheceu que ele estava realmente amaldiçoado pela deusa, e quando a removeram dele, isso o tornou ainda mais forte. Mako dispara a flecha de água e Lancer exclama que a água é também seu elemento forte, e ele cria uma barreira para parar a flecha. Mas quando os dois ataques de elemento água colidem, ele descobre que o talento de Mako para usar magia de água é maior que o dele, e ele congela como resultado. Nosso herói está feliz por finalmente ter vencido, mas Sofia o ataca novamente e ele desvia dos primeiros ataques dela. Mas então ela o provoca e golpeia de uma direção que ele não pode desviar, e ele decide usar sua flecha para bloquear o ataque. A tecnologia anã prova ser muito superior à espada feita dos poderes de Lancer, e ela se despedaça, deixando o tio garoto dragão gritando de dor. Antes que Mako possa celebrar sua vitória, Sofia chega por trás dele e tenta estrangulá-lo e sufocá-lo. Então, Lancer cria cristais no céu e troca Sofia por eles, levando-a cada vez mais alto, até que ela cruze a atmosfera, e então solta Mako daquela altura enquanto seu parceiro a coloca em segurança. Enquanto cai, Mako pensa que os cristais no seu caminho são mais perigosos do que a altura, então ele usa bolas de fogo para quebrá-los. No chão, Sofia e Lancer estão confiantes de que vencerão, mas então vem o céu brilhando como uma noite de 4 de julho, e bolas de fogo caem do céu, explodindo os dois atacantes, os exércitos humanos e demoníacos de uma só vez. Mako atingiu uma altura onde pode ver seus inimigos e usa seu ataque final para derrotá-los. Ele tira todos os seus anéis cheios de mágica acumulada e os combina com a flecha anã e o elemento água para criar o ataque mais forte que consegue. E ao dispará-lo, ele foca tanto que desaparece no ar.
A flecha fica realmente grande, e quando atinge o chão, os anéis se quebram um a um, e todos em seu alcance congelam antes que uma enorme explosão de água aconteça, que então se contrai rapidamente. O ataque criou uma cratera, e a energia restante transformou-se em água, criando um novo lago no qual Sophia e Lancer estavam flutuando após sobreviverem por pouco. Eles acham que Mako deve ter morrido também, e a garota pensa que se ele não estiver morto, ela mesma o matará. Mako acorda em seu quarto no demiplano, cercado por suas duas belas servas, que estão felizes em vê-lo totalmente recuperado. Então ele conta a Tomoe sobre o Dragon Lancer não morrer, e, em vez disso, se tornar parceiro de Sophia, e ambos terem se aliado aos demônios e o atacado. Shiki sugere que a deusa provavelmente forçou Mako a lutar contra os demônios ao sequestrar o portal de teletransporte e enviá-lo para o campo de batalha. Ele concorda e diz que está muito despreparado para enfrentar a deusa, e portanto, quer ir para uma academia com Shiki e aprender o básico da magia o mais rápido possível. Tomo e Mil também querem ir com ele, mas ele os convence dizendo que eles são suas cartas na manga e deve protegê-los da deusa. As garotas coram ao receber esse elogio e aceitam sua decisão, instando-o a chamá-las quando chegar a hora de agir. Então, Tomoe apresenta Meiko ao seu novo mini-clone, que é quase igual ao último, mas tem uma cor de cabelo diferente. Ela diz que usou um dos anéis mágicos de Meiko como núcleo para criar este clone, para que ele fosse mais forte e não morresse como o último. Lembrando de seu tempo com o clone anterior, ele fica emocionado e decide chamá-la de Como. Tomoe aproveita a oportunidade e diz que, como o clone nasceu da combinação de suas mana, ela era como sua filha, e Mio está tão ciumenta quanto a garota dragão queria que ela estivesse. Além disso, Tomoe recrutou os Oni da Floresta para se tornarem cidadãos do plano Demi, e eles estão passando por um treinamento intensivo lutando contra os campeões dos Homens Lagarto e dos Orcs. Por outro lado, a garota Alfie assumiu o papel de anfitriã da cidade ilusória, e ela age como uma adolescente insistente, que os aventureiros acham difícil recusar. A loja de Mako também finalmente abriu na cidade mercante, e muitos humanos estão fazendo alarde sobre os funcionários demi-humanos lá. Eren e um anão estão em frente à loja, e o anão pega a adaga de um cliente sem permissão e reclama que estava em mau estado. Depois a conserta instantaneamente de graça, e a devolve após Miho verificá-la uma vez. O homem fica chocado com o fio e corta a bochecha, e então Eris joga uma poção de cura nele, promovendo a ampla gama de produtos deles. Agora as pessoas estão loucas pelos produtos incríveis vendidos a um preço barato, e isso atrai mais clientes, incluindo antigos inimigos e amigos. Enquanto Tomoe e Lime observam a loja à distância, Mako cuida da loja com Shiki. Ele havia descoberto sobre as baixas em sua batalha com Sophia e Lancer, para a qual a deusa o enviou à força. Ele apenas usou todo o seu poder para cuidar dos dois inimigos, mas não percebeu que os exércitos humano e demônio também sofreram muitas perdas por causa disso. Ele também descobriu que há mais 2 humanos da Terra aqui, que foram os heróis escolhidos pela deusa, e após a última batalha, as pessoas começaram a chamá-lo de terceiro herói. De volta ao demiplano, Miko pensa em seus pais e em seu amor, que chorou por causa dele, e promete se tornar uma pessoa melhor. Quando Emma vem levá-lo à sua festa de despedida, Mako se lembra de que tudo começou quando ele a conheceu e pensa que a vida em outro mundo não foi tão ruim. Mas então, ele vê Mio e Tomoe lutando novamente e Shiki no chão, incapaz de fazer qualquer coisa, e retira o que acabou de dizer. Ele pensa que seu futuro não parece muito bom assim, mas fará o seu melhor para aprender mais sobre seus pais e depois encontrar um caminho de volta para casa. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!